Obrigado, Eduardo. Obrigado, Natal. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E nós refletimos um tema que eu acredito que seja importante em todas as áreas e importante para todos nós. E nesse momento de democracia que nós estamos vivendo no país, talvez seja o tema necessário. Quer dizer, nós perdemos muito, mas muito mesmo, se nós não refletirmos sobre ética, e perdemos não somente vidas, que são ceifadas nos hospitais públicos, mas perdemos dinheiro, porque nós pagamos muito imposto nesse país e não temos o imposto retornado, não é? Para benefício de todos nós. Enfim, nós perdemos muito com a ética, a falta de reflexão ética no nosso país, a falta de reflexão ética e com uma determinada ética que predomina nesse nosso país, ou na nossa mentalidade. E é sobre isso que nós viemos assim conversar com vocês. E eu não gostaria que isso aqui ficasse sendo um monólogo, mas imediatamente quando surgir alguma questão que vocês acham relevante, alguma pergunta, por favor, levantem a mão, me interrompam, para que a gente possa desenvolver melhor o tema. Mas antes de nós definirmos o que é ética, porque há muita confusão entre ética e moral. Quando se fala em ética, imediatamente se pensa em princípios morais. E princípios morais não são exatamente aquilo que a ética quer ser. Então, antes de eu definir o que é ética, eu gostaria de nos contextualizar. O que nós estamos vivendo em termos de ética? Qual é o nosso estágio nesse momento? Então, eu já adiantei, nós estamos vivendo numa democracia, pelo menos oficialmente, é uma democracia. Na minha opinião, é uma democracia disfarçada, porque se você vive uma democracia no capitalismo, onde uma grande maioria é desinformada, é alienada, não tem capacidade de organização e assim por diante, nós não temos uma democracia. Nós temos uma oligarquia disfarçada de democracia. Mas tudo bem, isso pertence a um processo democrático que nós estamos vivendo. Nós vivemos numa democracia onde nós, todos nós, vivemos algo que nós chamamos de monismo ético. O que é o monismo ético? O monismo ético, ele se caracteriza da seguinte forma. O monismo ético, ele acontece quando todos nós temos o mesmo comportamento ético, todos nós. Está na nossa pele. Nós educamos os nossos filhos nesse comportamento ético, nós temos esse comportamento ético. Se nós não queremos ter, nós temos que nos fiscalizar muito, prestar muita atenção nos nossos atos. Quando a gente menos percebe, a gente já está tendo esse comportamento. Então, o monismo ético se caracteriza aqui. Todos nós temos um mesmo comportamento ético, uma mesma linha ética. E qual é a segunda característica do monismo ético? Nós não percebemos esse comportamento. Nós não percebemos que nós somos assim. É como se nós fôssemos peixes num aquário e nós estamos tão acostumados com a água que nós não percebemos que a água está turva. E a gente está acostumado com ela. Só quem vem de fora é que começa a perceber. Opa, mas aqui é assim? Como é que pode? Porque vem de uma outra água, ou seja, vem de uma outra aldeia, tá? Vem de uma outra mentalidade, vem de uma sociedade onde ou não existe o monismo ético, ou exista outro monismo ético. Tá? Mas, de qualquer forma, o monismo ético ele se caracteriza dessa forma. Eu tenho um comportamento ético, todo mundo tem um comportamento ético, mas eu não sei qual é esse comportamento ético. E qual é o nosso comportamento ético? O comportamento ético que nós não percebemos porque é tão natural. Qual é esse comportamento ético? Nós poderíamos caracterizar esse comportamento ético de ideologia do progresso individual. Esse é o comportamento ético do brasileiro. Talvez do latino-americano também, se nós analisarmos, não sei. Mas vamos olhar para o nosso próprio umbigo. O comportamento ético do brasileiro é a ideologia do progresso individual. Eu tenho que me fazer. No fundo, nós temos a mesma mentalidade que
os imigrantes, os nossos avós, bisavós, tinham quando vieram para cá. Nós não conseguimos formar um caráter nacional. Tá? Nós todos temos o mesmo pensamento do imigrante. Ou seja, eu quero me fazer, no máximo eu quero fazer a minha família e talvez um dia até mudar daqui. Porque esse país não é meu. Isso aqui não é meu. Eu sou um forasteiro aqui. Nós não nos sentimos pertencentes a um coletivo. No máximo, nós podemos nos sentir pertencentes a uma categoria, mas nem isso o brasileiro mais sente que ele é, tá? Pertencente a uma categoria. Ele é pertencente a uma categoria se ele tiver benefícios para receber. Mas se ele não tiver benefícios para receber, se ele tiver uma luta para fazer, ele não pertence a essa categoria. Ele fica quieto. Tá? Ou seja, nós temos dentro de nós a questão do eu quero me fazer. Como os nossos avós ou bisavós, quem é descendente de italiano, espanhol, português, e que ficaram aqui, no fundo eles são pessoas que vieram para se fazer no Brasil e voltar para a sua bela Itália, para a sua Espanha, para seu Portugal e assim por diante. Só que não conseguiram. A maioria não conseguiu e ficou. E nós ficamos. E nós nascemos aqui. Mas nós continuamos com a mesma mentalidade. Eu tenho que me fazer. O que eu quero dizer com isso? Que no nosso comportamento ético, nós não demonstramos que nós pensamos no nós. Não existe dentro da nossa cabeça a categoria nós. Nós vamos fazer. Nós vamos ter um sucesso coletivo. Isso não existe no Brasil. O sucesso coletivo não existe. Isso é artificial para nós. O que existe é o sucesso individual. E aí, quando cada um luta por si, e é assim que nós vivemos, e educamos as crianças, todos perdem. Todos perdem porque nós estamos entrelaçados num coletivo. Perfeito? Então, todos nós temos essa ideologia dentro de si. Isso está na pele. Tá? Isso está na nossa pele. Eu quero levar vantagem em todas as situações, e se eu não levar vantagem, eu estou perdendo. E vou perder para alguém que vai levar vantagem nessa situação. Então, nós todos somos assim um pouco forasteiros, vivendo num país em que nós temos que viver, que nós temos que pagar impostos, que nós temos que sobreviver e assim por diante, mas o grande objetivo é me fazer e talvez mudar até daqui, desse país, e para um outro país muito melhor. Só que nós não percebemos que um outro país é muito melhor porque outras pessoas de outros países fizeram aquele país se tornar melhor. Esse é que é o problema. Nós queremos usufruir de toda uma caminhada que outros países tiveram. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, na Itália, não é? Que ele está sacando isso, ele está percebendo isso. Ele foi para lá com a cabeça do brasileiro. Eu vou me fazer, eu vou usufruir da Itália. Mas ele não percebe que a Itália passou por um processo longo de amadurecimento até que os italianos começaram a entender o que é cidadania, o que é democracia, o que é isso, o que é aquilo. Não é? E até hoje não entenderam lá muito bem, mas, de qualquer forma, participam, não é? Muito mais do que nós participamos. E aí, meu sobrinho está aprendendo isso. Ele está começando a entender que, na nossa cabeça, eu quero sucesso individual. Enquanto que eu só tenho isso se nós lutarmos por um sucesso coletivo. Agora, para alcançar esse amadurecimento de mentalidade, é necessário que eu entenda o que é ética e eu entenda o que é fazer ética. O que, infelizmente, nós não entendemos ainda. Quer dizer, a sociedade brasileira ainda não entende o que é ética, pensa que ética tem a ver com religião necessariamente, ética tem a ver com moral necessariamente, e não entende o que é fazer ética, que deveria ser um exercício constante na nossa vida, na nossa prática profissional, na nossa vida familiar, na nossa vizinhança e assim por diante. Mas aí eu queria saber um pouquinho de vocês. Para vocês, o que é ética? O que é um profissional ético, por exemplo? Um corretor ético. O que é isso? É aquele que respeita o colega, o profissional? O respeito ao próximo mais a verdade? É dizer a verdade e respeitar o próximo? Quem não respeita o próximo? Pode ser ético? Por que não?
Eu posso ser alguém que não respeita e sou ético. Maluf é ético? Por que não? Tá, e se eu não quero ter uma atitude errada comigo e quero ter uma atitude errada com os outros? Tudo bem. Não vou gostar, mas eu estou sendo ético ou não? Eu quero para mim, não para você não me interessa, eu quero para mim. Por que não? Dentro da cadeia tem ética. Na cela da... Claro, o detento tem sua ética. Em primeiro lugar, quer dizer, e aí está a nossa confusão. Nós confundimos uma linha ética com o ser ético. Tá? O que você descreveu, ela descreveu um conjunto, a ética é um conjunto de normas, de princípios, de normas, de conduta na sociedade. E respeitando isso, eu estou sendo ético. Eu diria, respeitando isso, eu estou seguindo uma linha ética. Tá? O que você falou, bom, é respeitar o outro e respeitar a si mesmo. Eu diria para você, ótimo, isso é uma linha ética. Porque eu também posso não respeitar o outro e querer ser respeitado. Isso também é uma linha ética. Então, existem diversas linhas éticas, tá? O nazismo tinha uma linha ética. É uma linha ética, o nazismo. E os alemães foram eficientes ao seguir essa linha ética. O cristianismo tem uma linha ética? Tem uma linha ética. Quem defende o Estado laico tem uma vida tem uma conduta ética? Tem uma conduta ética. E assim por diante. O capitalista, que visa somente o lucro, ele tem uma vida ética? Tem uma vida ética. Tá? Quer dizer, são linhas éticas. E eu tenho que reconhecer isso. Porque senão eu não vejo claro qual é a minha linha ética. Tá? Então, o que é ser ético, afinal de contas? Antes de nós entrarmos nas linhas éticas. Ser ético, em primeiro lugar, é ser transparente. É o que você ia falar. É ser transparente. Quanto mais transparente eu sou naquilo que eu faço, mais ético eu estou sendo. Então, a ética significa transparência, em primeiro lugar. Mas não basta ser transparente. Eu preciso saber para onde eu caminho, o que eu quero alcançar. Por isso eu preciso ser coerente com determinados princípios. Então, sendo transparente e sendo coerente com determinados princípios, eu me mantenho ético. Eu posso ser uma pessoa considerada pela sociedade um canalha. Mas se esse canalha é transparente e ele é coerente com os princípios de um ser canalha, ele está sendo ético. Perfeito? Então a ética não necessariamente tem a ver com o bonzinho, com o aceitável na sociedade. A ética é uma linha de comportamento que exige transparência, eu preciso saber quem é o outro e eu preciso me deixar perceber quem eu sou pelo outro. E eu preciso ser coerente com os meus princípios. Qual a consequência de nós não seguirmos uma linha ética, ou de nós não sermos éticos? É a insegurança. A nossa sociedade é extremamente insegura. Por quê? Porque eu não consigo confiar no outro. Por quê? Porque o outro não é ético. Por que o outro não é ético? Porque nós vestimos máscaras, nós não somos transparentes e muitas vezes nós não somos coerentes com aquilo que nós falamos. Tá? Eu percebo isso na minha religião. Então eu percebo pessoas, por exemplo, que falam assim para mim, padre, reza para mim passar no concurso. Aí eu falo assim, mas você é uma pessoa cristã? Aí ela fala assim, claro que eu sou, padre. Não é? Aí eu falo assim, bom, mas qual é a essência do cristão? É amar a Deus e amar ao próximo. Ah, então, a essência do cristão é amar ao próximo? Como eu amo a mim mesmo, é isso mesmo. A pessoa responde. Então tá legal. Então, e você quer que eu reze para você passar no concurso? Quantas pessoas vão fazer um concurso? Não sei quantas pessoas vão fazer. Não é? Quantas vagas são? São 10, 15 vagas. Então como é que você pode pedir a Deus que privilegie você
perante os outros se você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo? Não é coerente. Você tem que pedir para que os outros passem. Não é coerente isso. Ora, como é que eu posso amar ele como eu quero ser amado, se eu peço para que Deus me ajude e não a ele? Porque se eu tomar a vaga, eu tomo a vaga dele. Correto ou não? E que amor ao próximo é esse? E aí, como é que fica Deus na história? Não é? Que Deus é esse, então? Vai privilegiar eu por quê e não ele? Não é? De qualquer forma, a minha postura diante de Deus não está sendo o amor ao próximo. Está sendo o amor a mim mesmo. Claro, com certeza, com certeza. Quer dizer, ninguém está sendo cristão. Todo mundo está indo à missa, ou ao culto, sei lá aonde, mas ninguém está sendo verdadeiramente cristão. Por quê? Porque o sistema é diferente. Ou seja, na verdade, a postura cristã aqui, só para solucionar o problema, seria eu pedir a Deus, se eu acredito em Deus, para que Ele me dê lucidez, sabedoria, tranquilidade na hora da prova, não é? Para que eu lute com as minhas armas, com aquilo que eu estudei. Aí eu estou sendo realmente cristão diante da outra pessoa que também vai fazer o seu concurso. Perfeito? E eu espero que ele tenha estudado também, não é? Como eu estudei. Aí nós vamos lutar com as mesmas armas. Mas pedir para que Deus faça eu passar no concurso, querer com que eu seja privilegiado, não é? Então, muitas vezes nós não somos coerentes com aquilo que nós pensamos. Aí aflora a ideologia do progresso individual. Ou seja, aflora, eu tenho que me salvar. O resto, não é? Outro dia eu estava na Beneficência Portuguesa para pegar um exame de raio-x da minha mãe. Minha mãe já estava em casa, já se recuperando muito bem e tal, e eu estava sentado esperando para pegar o raio-x. E estava cheio de gente na sala, também esperando. Aí entrou uma ministra de Eucaristia da minha paróquia, não é? Sentou lá, depois ela me percebeu. Aí ela falou: ô padre, tudo bem? Eu falei: tudo bem, tudo jóia. E sua mãe? Ah, minha mãe vai bem. Aí ela falou assim: ah, graças a Deus, não? Aí eu falei assim: minha mãe vai bem. Aí ela voltou assim a falar alto na frente das pessoas: graças a Deus, né? Aí eu falei assim: minha mãe vai bem. Ela não percebeu o seguinte, que nessa expressão está um egoísmo muito forte. Pô, tinha pessoas ali que iam pegar raio-x de filho, de mãe, de pai, de irmão, que não ia sobreviver. Entendeu? E aí eu digo também, graças a Deus. Né? É uma mania. Mas a ministra quis me dar uma lição. Entendeu? Graças a Deus, né, padre? Quis me dar uma lição de, você tem que testemunhar aqui a fé. Mas não é essa fé não é coerente. Então eu digo assim, graças a Deus não aconteceu isso na minha família. Puxa, graças a Deus meu filho não estava naquele ônibus. E assim por diante. Mas o filho do outro estava. Né? Como é que fica a situação? Eu digo aqui, como é que fica a ética cristã? Tá? Não estou entrando em questões sobrenaturais, nada disso. Mas como é que fica o amor ao próximo? Se na ética cristã tem o amor ao próximo. Aí que está a questão. O X da questão. Ser transparente e coerente. Aqui que está a questão. Isso é ser ético. Agora, eu preciso saber qual é a minha coerência. Com que princípios eu quero ser coerente? Eu posso ser um capitalista convicto. O meu objetivo é o lucro, ponto final, acabou. Não quero pensar em mais nada. Tudo bem. Então você está sendo transparente, mas seja transparente e coerente com os seus princípios capitalistas. Ponto final. Aí a coisa funciona. Eu quero ser um cristão. Não, então tá bom, então seja coerente de acordo com os limites, né? Seja coerente com os seus princípios e seja transparente na sua fé cristã. Ponto final. Tá? Por quê? Porque aí eu crio segurança. Aí eu sei, quando eu sou transparente e coerente, eu sei quem é meu inimigo. Eu sei quem possui uma ética contrária à minha. Tá? Aqui as hipocrisias acabam. As máscaras caem. Perfeito? Aí eu sei, eu estive na Fundação Casa conversando com a meninada lá. Assim que eu entrei no pavilhão, um garoto falou assim para mim, eu já sabia que um padre ia lá bater um papo com eles,
o garoto falou assim, ó, padre, não vem que não tem não, que eu sou do mal. Falei, beleza, ótimo. A partir daquele momento eu sabia como tratar com aquele garoto. Porque eu sabia que ele se mostrou perante a mim como uma pessoa contrária àquilo que eu representava. Então, ó, eu sou do mal. Ponto final. Beleza. Então, eu sei quem ele é. Ao contrário dos outros, que me receberam com um sorriso no rosto e tudo mais e tal, mas talvez estariam pensando, pô, mais um babaca aqui para a gente passar o tempo e tal, para a gente tirar um sarro depois e assim por diante. Perfeito? Quer dizer, o que a ética, o que o ser ético provoca? Ele constrói uma sociedade segura. Uma sociedade onde eu sei quem é quem. E isso é muito bom para todos nós. Se nós fôssemos transparentes e coerentes daqui a Brasília, esse país seria um paraíso. Seria um paraíso. Nós somos sexta, quinta potência do mundo, né? Já perdi, já até a colocação já aí. Mas nós não vivemos como tais. Somente alguns vivem como tais. Tá? Isso por quê? Simplesmente porque falta no brasileiro transparência e coerência com a sua ética. Tá? Nós vivemos um monismo ético e não admitimos. Perfeito? Agora, para isso, para que a sociedade amadureça no sentido ético da palavra, e aí a gente chega a países como os países europeus, por exemplo, onde eu não preciso ser fiscalizado para fazer as coisas que eu acho que são corretas, não é? Onde se paga muito imposto, mas o imposto é retornado e assim por diante, para que eu chegue a esse ponto, eu preciso fazer ética. E o que é fazer ética? Aqui é um outro lance. Quer dizer, em primeiro lugar é ser ético. Ser ético é ser verdadeiro, ou seja, transparente e coerente. Mas, para ter coerência, eu preciso escolher a minha linha ética, ou construir a minha linha ética. Para a construção da nossa linha ética, eu preciso fazer ética. Tá? E fazer ética não é seguir princípios morais. Os princípios morais já estão estabelecidos pelo grupo. São regras estabelecidas por um determinado grupo. Então eu vou ser maçom, então eu sei que lá existe uma moral. Ou seja, existem princípios morais que já estão lá, solidificados. Nós fomos educados em determinados princípios morais, que podemos aceitar como adultos ou não. Tá? Então, a moral, geralmente, ela já está fixada. São antigos princípios éticos que foram refletidos e que depois se tornaram moral. E aí o grupo é que exige que a gente siga. Estão entendendo? Isso é moral. Então, por exemplo, é moral estar vestido para a nossa cultura. Perfeito? Se vocês fizessem um encontro sobre moradia indígena, tá? Vocês são corretores de imóveis, e aí vocês convidassem um Yanomami para vir aqui dar uma palestra, e trouxessem um Yanomami lá da Amazônia mesmo, ele viesse para cá, ele talvez viria como Deus o fez, nu. Tá? Vocês não poderiam chamar esse Yanomami de imoral. Perfeito? Por quê? Porque o estar vestido para ele não significa absolutamente nada. Não é uma regra moral solidificada. Tá? Agora, se vocês me convidarem para dar palestra aqui e eu venho só de sapato, é claro que vocês vão me chamar de um padre imoral. Por quê? Porque eu cresci nessa cultura. Eu sei muito bem a regra moral de estar vestido. Por que nós estamos vestidos? Tá? Por que nós estamos vestidos? Não é por causa do frio, porque nós nos vestimos no calor também. Por que a gente tem vestimenta? Hã? Por causa da Eva? Não tem a ver com essa história, mas tem a ver com o que muitos pensam sobre essa história. Para esconder a genitália. Foi aí que nasceu a vestimenta. Ponto final. Tá? Essa é a conotação moral da vestimenta. Tá? Por isso que nós vestimos. Se um índio viesse aqui no verão, não é? Encontrássemos numa palestra aqui, não é? Aquele ar-condicionado estaria ligado. Não é isso?
Ele ia falar assim, pô, essa turma é doida. Eles vestem uma segunda pele, não é? Liga o ar, se fecha numa oca quadrada, ligam um ar-condicionado para gastar energia. Por que eles não estão pelados lá fora, sentados numa boa e ouvindo a palestra? Não é? Mas, de qualquer forma, para ele, o estar vestido não tem conotação moral, tem conotação de proteção. É outro papo. Não é? Bom, mas moral, então, são regras solidificadas. A ética, não. A ética nós construímos. E quando eu construo ética? Quando eu começo uma reflexão. Quando eu começo a refletir sobre comportamentos humanos. E refletir como comportamentos humanos significa o quê? Reflexão vem do mundo da física. Refletir quer dizer uma linha que sai de um ponto, bate no outro ponto e retorna ao ponto de origem. Isso é reflexo. Isso é reflexão. Tá? E o nosso mundo cognitivo é capaz de fazer isso. É capaz de eu ir até ela, pensar nela como pessoa, ver o que ela faz com profissão e assim por diante, analisar a sua situação e depois voltar para mim e me perguntar, e daí? O que essa pessoa significa na minha vida? Qual é o lugar que eu vou colocá-la na minha vida? Então ela me veio perguntar se eu fazia casamentos fora de Bauru. Bom, aí eu preciso refletir sobre o que ela me perguntou. Eu vou ver toda a situação, ela me explicou que a filha mora em São Paulo, que o futuro genro em Botucatu e tudo mais. Para conciliar as coisas, eles vão fazer em Botucatu, mas ela gostaria que eu fizesse o casamento. Enfim, ela contou toda uma história para mim. Eu vou pensar sobre essa história e eu vou até a situação dela. Eu vou refletir, vou me colocar lá. E aí eu vou retornar isso para mim e dizer, bom, o que significa para mim atender esse pedido ou não? Onde é que o horário exatamente? Até onde vai a minha obrigação em atender esse pedido? Tá? Aonde eu vou colocar esse pedido na minha vida? Tá? E aí eu vou tomar uma atitude. Ou seja, aqui eu estou escolhendo princípios. Ao fazer escolhas, vou fazer o casamento ou não fora de Bauru, eu estou adotando um princípio. É a mesma coisa vocês. Eu vou vender tal casa, tal imóvel realmente ou não vou vender? Não é? Eu vou vender esse imóvel nesse estado ou não vendo nesse estado? Eu mando fazer uma reforminha e escondo aquilo que o imóvel tem ou não? Quer dizer, tudo são escolhas. Não é? E são escolhas éticas. Tá? Dependendo da escolha que eu faço no dia a dia, eu estou construindo a minha ética. Então, construção de ética é reflexão. O problema do brasileiro é que ele não reflete. Ele não se pergunta o que isso significa. Ele não pergunta o que significa, como você falou, como é que é seu nome? Não, lá atrás. José, como você falou, José, o brasileiro não se pergunta muitas vezes o que significa eu não respeitar o outro e depois querer ser respeitado. Tá? Isso é uma pergunta reflexiva. O que é uma pergunta reflexiva? Eu vou até a situação e depois retorno essa situação na minha vida colocando isso num determinado lugar. Não, isso para mim não tem valor. Não, isso para mim tem valor. Então é aqui a escolha de valores. E o que é um valor? Hã? Isso. É algo sobre o qual eu deposito uma importância. Se eu deposito uma importância nesse celular aqui, em ter esse celular, isso para mim vai ser um valor. Tá? Se para mim um celular tem que ser um computador, então eu vou depositar outro valor nesse celular, porque ele não é. Correto? Se eu quero um celular que tire foto, não só atenda ligações e tudo mais, ou faça ligações, não quero um celular com foto, com isso, com aquilo, e faça café expresso, eu vou comprar outro celular. Porque esse não faz. Não é? Então, tudo é uma questão de valor. Se eu digo para vocês assim, olha, esse copo de água aqui não é para mim beber. Eu vim aqui vender esse copo de água para vocês. Por quê? Porque essa água aqui vai mudar a vida de vocês. Essa água aqui vai fazer com que vocês, todo imóvel que cai na mão de vocês, vocês vendam na hora.
tá? Vocês colocarem essa água no pote na casa de vocês, vai ser fantástico, porque vocês vão ter um poder de convencimento incrível, tá? Por isso que eu vim vender esse copo pela bagatela de R$3.000. Começa com 3 mil, vai lá, quem que dá? Depois eu vou abaixando, tá? Até vocês me darem, sei lá o que, R$5 ou R$10, aí tudo bem, não é? Mas se vocês dão R$3.000 por aquele copo, porque vocês deram um valor àquela água. E estão levando aquela água para casa com determinado valor. Na vida é assim, tá? Tem um filme, também. Tem um filme que chama-se Estamira. É sobre uma mulher que tem distúrbios mentais e trabalha no lixão, no Rio de Janeiro. E ela é extremamente, assim, na sua loucura, ela é extremamente louca, né? Na sua loucura, ela fala coisas lúcidas, sabe? E ela fala assim, o imaginário acontece, existe, é. Isso é uma grande verdade. O meu valor pode estar no imaginário. E eu posso viver esse valor. Ponto final. Tem pessoas que se iludem a vida inteira. E vão viver uma grande ilusão a vida inteira. Exatamente. É uma grande diferença entre preço e valor. Ótimo. Bem colocado. Tá? Então, dar valor a uma coisa simboliza ou representa a minha linha ética. Tá? Por isso que graças a Deus, tomara que Deus me ajude a passar no concurso, Ele vai me ajudar. Tal. Eu penso em mim isoladamente. Eu não penso no nós. Tá? E nem penso na ética cristã. Então aqui estou representando uma ética. Agora, para que isso? Por que eu tenho que refletir sobre comportamentos humanos, dentro da minha profissão, da minha família, seja de onde for, e fazer escolhas conscientes, onde eu tenha valores, onde eu descubra valores. Não, para aquele copo d'água eu não dou importância além da sede, de matar a sede. Agora, o copo em si, que é plástico, eu preciso colocar no reciclado. E assim por diante. Por que eu tenho que escolher isso? Para que nós possamos construir algo que é a consequência da ética. A consequência última da ética. Se a ética nos dá segurança, por exemplo, em sociedade, ela constrói algo que é o seu objetivo último. E qual é o seu objetivo último? É algo muito romantizado pelos poetas, por cantores e assim por diante, tá? Pela nossa cultura popular, mas que é algo muito sério e que se chama felicidade. O brasileiro é um povo muito alegre, mas não é um povo feliz. Felicidade não tem a ver com alegria. Felicidade não tem a ver com tristeza. Felicidade não tem a ver com prazer. E felicidade não tem a ver diretamente com desprazer. Uma vida, vamos dizer assim, que teve várias tristezas, não necessariamente uma vida infeliz. Uma pessoa pode estar triste no momento, isso não quer dizer que ela é uma pessoa infeliz. Tá? Então, felicidade nós temos que definir muito bem, porque isso é o objetivo da vida humana. Isso teria que ser o nosso objetivo. E foi feita a estatística no mundo. O brasileiro é o povo mais alegre do mundo. Mas eu não posso dizer que quem vive nesse país vive feliz. Porque não pode viver feliz. Ou é um extremo de um egoísta, ou não é feliz. Agora, vamos então discernir um pouco, vamos diferenciar um pouco o prazer, porque a sociedade de consumo, o que ela faz? E muitas vezes vocês, como corretores, fazem isso. Vocês e a sociedade de consumo misturam no liquidificador prazer, alegria e felicidade. E mistura, faz um shake de tudo isso. E, na verdade, aí as pessoas ficam confusas. Tá? O que é prazer? O que é um prazer? É algo momentâneo, mas a alegria também. É a satisfação de um desejo? Que tipo de desejo? Eu satisfaço o quê?
com o prazer? O ego. A alegria também. Que tipo de necessidades? Não, necessidade de reconhecimento é alegria. De reconhecimento é alegria. Por exemplo, não vamos abstrair o prazer, tá? Eu digo assim, é um prazer estar aqui com vocês. É uma força de expressão, mas não é um prazer, tá? Eu tô com minha mãe de novo hospitalizada, tô cansado, passei o dia inteiro correndo e tal, tô aqui de pé falando com vocês. Quer dizer, prazer não é. Pode ser uma alegria, pode ser algo que tem a ver com felicidade, com a minha felicidade. Mas, espero com a de vocês também, mas não é um prazer, eu estou cansado. Mas você falou uma coisa interessante, necessidades fisiológicas. Prazer tem a ver com sentidos. Prazer tem a ver com pele, prazer tem a ver com olfato, tem a ver com audição, tem a ver com paladar e assim por diante. Então eu tenho um prato de espaguete ao fungo, sensação, dos sentidos. E tenho um vinho tinto seco, então isso é um prazer. Tá? Eu posso estar aquele dia quente, trabalhei, tentei vender as casas e tudo mais e tal, corri para cá, corri para lá, não é? No final do dia eu sento naquele barzinho, peço aquele chopinho estupidamente gelado, não é? Isso é um prazer, correto? Sim, é individual, mas atende aos sentidos. Não é? Não, não é. O prazer não tem ética. Tá? O prazer não tem nada a ver com ética. O prazer, ele tem a ver com o nosso mundo animal. Tá? Eu posso depois abstrair esse prazer, limitar esse prazer e tudo mais. Qual é o prazer do chopinho? Hã? Não, não é. É um péssimo bebedor de cerveja. Eu tenho 10 anos de Alemanha, hein? Qual é o prazer dos prazeres do chopinho? Especialmente do nosso. Não. É quando você pede o chopinho e toma o primeiro gole. O primeiro gole é o prazer dos prazeres. O resto é chopinho. Tá? Aí você vai precisar de uma boa companhia, você vai precisar de um bate-papo, vai precisar de uma paisagem legal, vai precisar disso, um sonzinho joia, tal. Aí você precisa de acessórios, porque o resto é chopinho. Ainda mais o nosso, que vem estupidamente gelado e tal, quer dizer, não tem outras qualidades que outros têm. Não é? Mas, de qualquer forma, o prazer ele é momentâneo, como você falou. E ele atende aos sentidos. Tá? Sexo é um prazer? Claro que é um prazer. Só que se eu fizer a noite inteira, vai assar. Por mais lubrificante que eu utilize, correto? Agora, vejam bem, por isso que a meninada lá fora, ela se complica toda. Por quê? Porque ela não sabe os limites. Os gregos já falavam, Eros caminha para Thanatos. Ou seja, o prazer caminha para a morte. Todo prazer caminha para a morte. Porque tem a ver com os limites dos sentidos. Tá? Se eu comer 3 pratos de espaguete ao fungo, tomar 3 garrafas de vinho tinto, de um prazer eu vou ter o quê? Um desprazer. Correto? Se eu tomar muito chopinho, eu vou não só ter um desprazer, mas eu vou causar desprazeres também a outras pessoas. E assim por diante. Quer dizer, o segredo do prazer é o limite. Eu não chegar a Thanatos, mas eu parar, saber parar. É o que muitas vezes a meninada não sabe fazer. Não é? Às vezes não é só a meninada, não. Agora, e a alegria? Se prazer tem a ver com a realização dos sentidos, o que é alegria? O que é uma alegria? É um ato de surpresa? Pode ser. Sim, o que é a tristeza? A alegria é tristeza? Nem sempre. Eu vendo uma casa hoje, uma alegria. Amanhã eu quero fazer o quê?
Vender outra. Pô, fiquei contente e tal. Fechei o negócio, não é? Legal, não é? Pronto, fez o negócio, acabou. Né? Ali foi um momento alegre e tal, não é? Mas ali foi um momento alegre. É como a formatura. Quem é formado, tem formatura aqui, sabe que a noite da formatura foi um momento alegre. Mas, às vezes, não foi prazeroso, não. O sapato doeu pra caramba, a beca estava quente, era verão, tinha discursos super chatos, mas a alegria superou o sofrimento, o desprazer. Tá? Eu quase nem percebi. O que tem a ver a alegria? E preste atenção que nós somos muito emocionais, hein? Nós brasileiros. A alegria tem a ver com a satisfação emocional, com o estado emocional. E por isso nós somos um povo alegre. Não é? Porque nós somos muito voltados à emoção. Nós choramos com muita facilidade. O brasileiro vê o Gugu levar uma família lá para o Nordeste e aquelas empresas oferecerem tudo de marketing e tudo mais e tal, e o brasileiro chora, não é? Frente à televisão. E às vezes num barraco. E ele chora. Não é? Por quê? Porque ele é extremamente emocional. Tá? E a alegria é a satisfação das emoções. Então, como eu disse, a formatura foi uma alegria. Mas, passada a formatura, a alegria não existe mais. Existe a lembrança daquele momento alegre. Mas não existe mais um momento alegre, que me causa alegria. Tá? A mesma coisa, a tristeza. Nós já tivemos momentos tristes na vida, que passaram. Eu posso lembrar do momento triste? Posso. Me dá uma certa tristeza por causa dessa lembrança? Dá. Mas não é a mesma tristeza que eu senti. Correto? Já passou. Não é? Então, a tristeza, como a alegria, também é momentânea. E ela tem a ver com a emoção. E a felicidade? A felicidade tem a ver com a razão. E aqui está o nosso problema. Nós somos muito pouco racionais. Tá? Felicidade tem a ver com razão. Se prazer tem a ver com sentidos, se alegria tem a ver com emoção, a felicidade tem a ver com a razão. E o que é uma pessoa feliz? Uma pessoa feliz é aquela pessoa que olha para si mesma, para aquilo que ela é e para aquilo que ela faz, e diz assim: pô, aquilo que eu sou e eu faço tem sentido, tem significado. Quando eu consigo constatar racionalmente que aquilo que eu faço e aquilo que eu sou tem sentido, tem significado, eu sou uma pessoa feliz. Quando eu olho para a minha vida como um todo, minha profissão, minha vida familiar, isso, aquilo e tudo mais, olho para tudo isso e não vejo sentido, não vejo significado, aí eu sou uma pessoa infeliz. Eu posso ser uma pessoa alegre, brincalhona. Cuidado com pessoas super festivas, alegres, brincalhonas, que vivem lendo livrinho de autoajuda, passando no Face frasezinha de autoajuda e tal. Cuidado. São pessoas que geralmente fogem da felicidade. Ou estão fugindo da sua infelicidade e se escondendo na alegria. E felicidade é algo que tem a ver com escolhas. Se você se casou, então você quis buscar a sua felicidade no casamento. Ponto final. Se você não se casou, você quis buscar a sua felicidade na vida solteira. Ponto final. E assim por diante. Tem a ver com escolhas. E escolhas que vão dar sentido à minha vida. Ou seja, vão construindo um sentido. Pô, tem uma filósofa chamada Hannah Arendt. E Hannah Arendt diz o seguinte: existem dois nascimentos. Um nascimento biológico, esse nós não pedimos. Nós nascemos. Tá? Nós nem sabemos onde nós vamos nascer. Tá? Pelo menos para a filosofia. Tá? Dizem que eu demorei para nascer, meu parto foi difícil, porque eu ouvi que eu não ia nascer em Londres, na Inglaterra, mas em Bauru, no Brasil. Não é? Aí eu segurei. Falei, não, deixa eu ficar para cá. Não é? Mas o primeiro
nascimento que é o biológico, nós não escolhemos. Agora, existe um segundo nascimento, que é o nascimento existencial. O que é o nascimento existencial? É o que eu sou, afinal de contas. O que minha vida é? O que eu faço? Qual o sentido dela? Qual o significado? Se esse significado é pessoal, beleza. Aquele usineiro que tem muita grana, que a mulher faz compra em Miami, que os filhos vão estudar na Europa, mas os seus trabalhadores comem na marmita arroz com ovo e não tem creche para deixar os filhos, se esse usineiro ele é capitalista e ele acha mesmo que aquela gentalha que trabalha para ele merece aquela vidinha mesmo, tá? E ele tinha esse objetivo de vida, ele é feliz. Não vão pensar vocês que ele é infeliz, não. A gente tenta se consolar, dizendo, não, mas no fundo, ele é infeliz e tal, não é? Existe uma tristeza muito... Se ele está convicto da ética dele, ele é um sem vergonha, canalha, mas feliz. Tá? O político corrupto que define a corrupção como meta, como estratégia, ele vai ser uma pessoa feliz com o dinheiro público, ponto final. E vai se gabar com os amigos que ele não é descoberto. Tá? E que ele vive no Brasil. Não, também não acontece nada, claro. Mas, vejam bem, a felicidade é algo muito individual. Agora, só uma atenção. Se eu conseguir fazer com que o sentido da minha vida tenha significado não só para mim, mas para outras pessoas, essa felicidade é mais concreta. Ela é mais palpável. Tá? Ela realiza mais. Não é? Se eu conseguir fazer com que a minha felicidade, ou aquilo que eu acho que é felicidade, não é? O sentido de vida, seja admirado pelas outras pessoas, aí eu consigo realmente uma felicidade mais concreta. Daí vem princípios universais que nos auxiliam para isso. Tá? Para essa felicidade que não auxilia somente a mim, mas aos outros também. Aí ela se torna mais palpável. Vou dar um exemplo para vocês, que eu sempre gosto de dar. Meu pai faleceu há 3 anos atrás. Não, 4 anos, vai fazer 4 anos. 4 anos. A morte do meu pai foi, claro, triste para mim, mas não foi infeliz. Foi uma morte feliz. Por quê? Primeiro porque, sem idealização da figura do meu pai, tá? Teve vários defeitos, minha mãe que o diga, meu pai ele construiu uma história de vida que ele quis. Quer dizer, ele escolheu determinadas coisas que tinham valor para ele, tá? E ele assumiu esse valor. Vou citar um exemplo. Meu pai nunca comprou nada a prazo. Nunca. E meu pai era mecanógrafo, hein? Sabe o que é mecanógrafo? Exatamente. O pai consertava a máquina de escrever e aquela de calcular, facite. Vocês já viram isso, né? Era uma máquina... Eu imagino que não é do seu tempo, né? E ele consertava a maquininha facite Então, chegou numa época ele estava muito bem. Então, ele podia ter esse luxo de comprar tudo à vista. Tá? Mas, com a chegada da eletrônica, a mecânica foi caindo. Não é? E meu pai não se atualizou. Ele continuou sendo mecanógrafo. Ainda bem que ele se aposentou quando chegou a informática, porque a informática arrasou com tudo. Não é? Mas chegou um certo momento em que nós enfrentamos uma crise econômica na minha casa. Por quê? Ele queria manter o princípio dele. Eu compro só à vista. Então, meu irmão e eu fomos criados assim. Se o coleguinha podia comprar, a gente chegava em casa, falava, meu coleguinha comprou. Aí meu pai falava assim, olha, eu não posso. Você vai arrumar dinheiro trabalhando, fazendo alguma coisa e tal, não é? Tudo bem, se você puder comprar, você vai comprar. Porque eu não posso comprar para você. Não é?
Então, nós crescemos assim. E ninguém cresceu traumatizado por causa disso. Não é? Pelo contrário, nós aprendemos o que é comer arroz com abobrinha, num dia arroz com carne moída, no outro arroz com ovo estalado em cima e assim por diante. Aprendemos a comer isso. Não é? O que é isso? O que significa isso? Não é? E o que significa um não também da vida. Bom, outro valor que meu pai tinha. Filho meu não sai de casa se não tiver formado. A herança que ele queria passar para nós não era bens materiais, era formatura, era um diploma. Ponto final. E ele conseguiu. Então ele formou, ele era assim, não importa o que vocês querem fazer, o que importa é que vocês estejam formados. Vocês vão sair de casa formados. Então, meu irmão se formou em educação física, ele pagou a faculdade de educação física. Eu já dei mais trabalho. Eu fui para direito, aí tranquei matrícula 2 anos, depois de 2 anos de curso, aí fui fazer história na USC, aí no 3º ano de história resolvi voltar a fazer direito. Aí ele falou assim, não, mas você não vai parar a história. Você paga uma e eu pago outra. Não é? Enfim, depois já no finalzinho do direito eu resolvi ser padre. Aí ele falou assim, não, você vai terminar então direito. Você não sai de casa enquanto você não terminar direito. Você vai terminar aquilo que você começou. Não é? Bom, eu tive que terminar história e direito. Ponto final. Resumindo a história. Não é? Para sair de casa e ser padre, por exemplo. Não é? Então, isso ele conseguiu. E na morte dele, ele conseguiu uma coisa que não é recomendável, tá? Mas ele conseguiu, que era um valor que ele tinha. Ele sempre dizia assim em casa, olha gente, daqui comigo é daqui para a saudade. É daqui de casa para a saudade. Não é? Ou seja, é daqui para o cemitério da saudade. Ele odiava o hospital. Meu pai era um cara muito independente, muito autônomo. Não é? Então ele não queria ficar dependendo de alguém num leito de hospital ou numa cama. E o que aconteceu com ele? Ele estava sentindo dores no estômago, no intestino, e ele sempre dizia assim, isso é ar preso, isso não é nada. Mas ele foi ao médico, sem contar para minha mãe, sem contar para mim, nem para meu irmão. Foi ao médico e fez o exame e constatou câncer generalizado no intestino. O que ele fez? Estava tudo tomado já, no abdômen e tal. O que ele fez? Ele pegou o exame, guardou o exame nas coisas dele e ficou quieto. Ponto final. Ele deve ter entrado numa depressão por causa disso, numa tristeza mais profunda e tal. Aí desencadeou o infarto dele, que pegou a gente de surpresa. Aí ele infartou e faleceu. E partiu. Agora, essa partida não foi infeliz. Por quê? Enxergando o histórico de vida dele, ele morreu como ele quis. Exatamente. Se ele tivesse morrido com um tratamento de câncer, que eu sei o que é um tratamento de câncer, não é? Ele teria morrido de uma forma infeliz, segundo a ótica dele. Isso é felicidade. Estão entendendo o que eu quero dizer? São coisas que podem ser simples, mas que eu digo assim, pô, isso para mim tem valor. Isso pertence à minha vida. E minha vida tem valor e tem significado porque eu alcancei isso. Eu alcancei. Então, fazer ética é constantemente refletir sobre comportamentos humanos, eliminando as nossas incoerências, limpando essas incoerências, e na transparência e na coerência, tentando fazer escolhas que me levem a uma vida feliz. A uma vida que eu posso chamar de feliz e não de infeliz. Tá? Só que para isso eu preciso de uma característica, além de outras, só que eu vou parar por aqui, algumas características são primordiais. Tá? Eu só quero deixar uma para vocês refletirem. Eu só consigo ser ético quando eu tenho autonomia. Autonomia para decidir. Autonomia para fazer a minha escolha. Porque aí a escolha é minha. E eu posso dizer, isso daqui é meu. Tá? Se eu obedeço uma regra porque eu tenho medo da punição, eu não estou sendo autônomo. Eu estou obedecendo a regra, por quê? Porque se eu for pego, eu vou ser punido. Tá?
Então eu sou dependente. Eu não sou autônomo. O autônomo é aquele que, não importa se eu estou sendo vigiado ou não, eu vou seguir a regra. Porque eu acho que é correto seguir a regra. Eu estou convicto disso. Seguir a regra. Tá? Quando eu andei pela primeira vez na Alemanha de carro, eu fui na garupa, né? Tá junto com o motorista, e o motorista parou para o pedestre atravessar. Tá? Aí eu perguntei pro alemão, por que você parou o carro? Ele falou, a explicação dele foi, porque aqui, na escola, a criança aprende que o pedestre tem prioridade porque ele está a pé. E eu estou de carro. Então eu chego mais rápido ao meu objetivo e o pedestre não, ele está a pé. Então eu paro o carro. Então, para que a criança possa viver numa sociedade onde nós possamos ter as regras obedecidas, eu tenho que obedecer. Então ele me deu toda uma explicação. Ele não falou assim, não, porque eu posso ser multado. Ele não falou assim, não, porque aquela câmera lá está me vigiando. Não é isso. Ele falou, não, é preciso se funcionar dessa forma. Por quê? Porque é assim que uma sociedade funciona. Tá? Foi essa a explicação dele. Tá? Mas isso é autonomia. E o que é autonomia, gente? Autonomia não é autossuficiência, tá? Autonomia é encarar a condição mais básica do ser humano. Qual é a condição mais básica do ser humano? Chama-se solidão. Solidão. A solidão é a condição mais básica do ser humano. Por quê? Porque ninguém pode viver o que você vive. Ninguém. Você pode estar bem casado, você pode ter uma família legal, você pode ter amigos bacanas, tudo mais, mas ninguém vive na sua pele. Se você, no mesmo lugar. Exatamente. Se você casou com aquela mulher, é você que vai estar casado com aquela mulher. Não são seus pais. Se você casou com aquele cara, é você que vai aguentar aquele cara. Se você tem tal doença, é você que tem essa doença. E assim por diante. Estão entendendo? Quer dizer, só eu é que vivo a minha vida. E só eu sei, o Caetano está certíssimo, só eu sei a dor e o prazer de ser o que eu sou. Ponto final. Não é? Viver é que nem morrer. Você pode estar no teu leito de morte, bonitinho lá, tal, um monte de gente ao teu lado, segurando a tua mãozinha, dizendo que Jesus te ama e tudo mais, aquela coisa toda. Deus é bom, Deus é amor, Deus é fiel e tal. Está tudo bonito. Mas eles não vão morrer. É você. Perfeito? É você que vai morrer. A mesma coisa é a vida. Se você chegar aos 45 anos, olhar para você mesmo e falar assim, puta, eu fui um bundão até agora. Eu não fui porra nenhuma. Não fiz nada de significativo. O bicho pega. Por isso que a maioria gosta de entretenimento barato, não pensar muito na vida, não refletir eticamente, só que aí o país continua essa putaria que nós temos, onde muita gente ganha dinheiro por causa disso. Só que não somos nós. Tá? Então, o brasileiro amadurece, e quando eu falo brasileiro, somos todos nós, em termos de eu preciso ter uma vida significativa, tá? Ou nós nunca vamos chegar lá. Não é? Nós sempre seremos a República da Banana. Banana em Republik é uma expressão... a República da Banana é uma expressão muito assim, pejorativa para nós. Tá? É onde vale tudo. São os paraísos fiscais, são, enfim, onde, sabe, a ética do vale tudo é que reina. Não é? Então, a questão, nossa salvação é a ética. É ser transparente e ser coerente. É escolher uma linha ética. Tanto individual como coletivamente. E aí poder realmente construir uma vida onde eu possa olhar para ela e constatar felicidade e não infelicidade. Tá? Para isso eu preciso ter autonomia. Ou seja, ninguém pode decidir por mim. Eu tenho que fazer as minhas próprias decisões. Tá?
E isso é muito solitário. Mas, ao mesmo tempo, não é, traz felicidade. Quem quer fugir da solidão nunca vai ser feliz. Tá? Agora eu abro para perguntas, porque eu acho que eu falei bastante, me estendi até demais. Vocês estão aqui assistindo uma palestra. Pode ser que vocês estejam pensando, pô, interessante essa palestra, então eu fiz a escolha de vir aqui e assistir essa palestra. Pô, gerou muitas reflexões, ótimo, legal. Não é? Outras pessoas vão dizer, pô, eu vou refletir sobre isso, é perda de tempo. Não é? Porque o mundo nunca vai chegar aí. Tá? Isso representa um caráter diferente do outro e representa uma escolha diferente da outra. Isso vai reforçando um determinado caráter, a escolha de vir fazer uma palestra, de ouvir uma palestra assim, e a escolha do outro de não vir fazer uma palestra, de ouvir uma palestra assim, também vai reforçando o seu caráter. Perfeito? Um detento, por exemplo, uma pessoa, um homicida, ele tem 30 homicídios nas costas. Ele teve todo um ambiente que o educou dentro de escolhas. E dentro desse ambiente, ele foi aprendendo que fazer escolhas para matar é mostrar que ele é forte. Quem mata é forte. Tá? Então, aqui ele foi aprendendo. Por isso que ele está na cela hoje e ele é respeitado. Por que ele é respeitado? Porque ele tem 30 homicídios nas costas. E ele está dormindo bem. Tá? Ele dorme bem, ele não tem consciência pesada e ele é respeitado pelos outros. Isso é formação de caráter. Agora, ele teve num ambiente que lhe ensinou que a escolha certa é pegar um revólver e matar quem o desafio. O problema das religiões, isso é um dos problemas, é que ela não cultiva a liberdade. Ela cultiva o livre-arbítrio. Isso é um grande problema. Tá? Não, a questão é o seguinte, que na liberdade nós criamos o que é o bem e o que é o mal. Para a nossa cultura, para a nossa realidade. A religião nem sempre faz isso. A religião, na maioria das vezes, o que ela faz? Ela já tem determinado o que é o bem e o que é o mal. Isso quer dizer o quê? Que, infelizmente, as religiões, elas acabam infantilizando. Tá? Eu vejo que a religião não precisa necessariamente ser assim, tanto é que eu sou padre. Tá? Mas, na maioria das vezes, ela infantiliza. É mais ou menos assim, Deus chega para você e fala assim, ó, aqui está o bem e aqui está o mal. Você é livre para escolher. Tá? Só que se você escolher o bem, você vai para o céu. Se você escolher o mal, você vai para o inferno. Tá? Se você escolher o bem, você vai para o plano superior. Se você escolher o mal, você vai reencarnar em mal. Vai pagar um trânsito. Enfim, cada religião tem a sua linguagem. Não é? Mas o livre-arbítrio é isso. Quer dizer, o bem já existe, o mal já existe. Só que essa escolha não é liberdade. É uma liberdade condicionada. É claro que eu vou escolher o bem, mas isso é um cabresto que Deus está me colocando. Eu tenho que escolher isso, senão eu estou ferrado. É preferível estar bem na eternidade e ferrado aqui, e não fazer aquilo que eu quero, não é? Aquilo que eu acho certo, não é? Do que fazer aquilo que eu acho certo e me danar eternamente. Correto? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, só para finalizar. Se nós construirmos uma ética, e aí sim somos transparentes, nós ganhamos mais do que sermos antiéticos ou vivemos numa ética que nós não percebemos. Tá? Eu ganho mais. Todo mundo ganha mais. Não é? Porque nós economizamos mais. Não é? Eu ia citar um exemplo agora que ele colocou, mas eu acabei esquecendo. Me fugiu assim. Mas, de qualquer forma, é esse o caminho. Não é? Se nós começarmos a pensar no nós, não é? E construirmos uma ética onde a categoria do nós é importante, não é? Nós lucramos muito mais. Não é? Enquanto nós estivermos sendo individualistas, não é? Nós vamos continuar perdendo. Não é? E vamos perder mesmo. Não é?
Perfeito. De qualquer forma, eu preciso sempre entender que eu faço ética se eu reflito. Sabe qual é o nosso maior ditador? Sabe qual é o nosso maior ditador? Só para terminar. O nosso maior ditador chama-se todo mundo. Tá? O que é isso? Ah, mas todo mundo faz. Por que eu não vou fazer? Mas quem é esse todo mundo? Nós não sabemos. Nós criamos essa figura, todo mundo. Ah, todo mundo faz. Por que eu não vou fazer? Mas você não tem certeza se todo mundo faz. Você criou esse ditador. Tá? E se enfia debaixo dele. Do todo mundo faz. E aí você fica nas suas incoerências. Tá? O legal é, apesar de todo mundo fazer, eu não faço. Aqui eu paro de ser bundão. Aqui realmente eu tenho coragem. Né? E aí realmente eu faço a diferença. Eu construo uma vida que vale a pena ser vista. Tá? Exatamente. Gente, muito obrigado.